alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Tópicos Avançados de Controladoria da Universidade Federal de Pernambuco, né? Ofertado pela nossa coordenação de Ciências Contábeis no regime de EAD. Inicialmente, antes da gente começar propriamente a aula, é importante que a gente faça que a gente pontue algumas coisas. Primeiro, como o nome da disciplina já entrega, a gente vai obviamente repassar os tópicos que você já, por definição, por óbvio, já deve conhecer, porque se estão numa disciplina avançada, vocês já cursaram a disciplina regular de controladoria. E então a gente vai repassar esses tópicos, mas a abordagem é diferente. A gente vai estar tentando se aprofundar um pouco mais e diferentemente da primeira vez que vocês viram os conceitos, a gente não vai estar aqui gastando muito tempo com a parte conceitual, então essa vai ser uma disciplina eminentemente prática. Vocês vão ter várias atividades para fazer, a ideia é que ela seja muito sortida de estudos de caso, de tarefas, e inclusive vocês já vão perceber nessa primeira semana que vocês vão ter que já agir usando as funções da controladoria, no caso planejamento e controle especificamente, para se organizar em relação ao tempo, né? Vocês vão ter algumas atividades, vão ter um tempo que nem é muito grande, nem é muito pequeno, mas que vocês vão precisar se organizar para cumprir todas as tarefas a contento. De um modo geral, eu quero dizer a vocês que a disciplina que eu gosto demais. Já me apresentei no fórum, então não vou ficar aqui entrando em muitos detalhes, mas posso falar para vocês que a controladoria, de um modo geral, ela está intimamente ligada à gestão, né? Isso vocês já com certeza sabem, e que tomada de decisão, que é algo que a gente vai abordar bem fortemente, provavelmente já em meados do final do curso, mas a gente vai dedicar um tempo bem grande a essa questão da tomada de decisão, estudos de caso, tomada de decisão, pelo menos o nosso planejamento. E dentro de minha experiência, que já tive na área financeira, nos diversos níveis de gerência, de gestão, já ocupei cargos de diretoria financeira, administrativa, é importante demais você ter a controladoria, mesmo que ela não exista com esse nome, mesmo que ela nem exista como setor, mas que exista o que é a matéria-prima da controladoria, que é a informação. Uma definição, já para a gente começar a pensar na nossa disciplina, é a matéria-prima da controladoria, a função do controller, que a gente vai ver um pouco mais detalhes daqui a pouquinho, ainda nessa aula, é lidar com o sistema de informações da empresa. E esse é um sistema de informações que tem informações contábeis e extracontábeis, ou seja, informação que, para aqueles alunos que já fizeram, estão fazendo a disciplina Sistema de Informações Gerenciais, a gente lá naquela disciplina vê que existem o sistema de informação, ele pode ter vários subsistemas, um deles é o subsistema de contábeis e finanças, ou financeiro e contábil, e desse sistema de contabilidade podem existir informações que vão para o operacional e vão para o gerencial, e também outros tipos de informações vão alimentar o sistema de informação da empresa, não apenas aquela informação de compra, de venda, o que a gente está acostumado a contabilizar. Então, a matéria-prima da controladoria, do controller, é informação. E por muito tempo se disse que quem detinha informação detinha o poder. Hoje isso já caiu um pouco, já não está mais tão em voga, porque na verdade o que conta mais hoje é o que fazer com a informação. E não adianta até você ter informação, e aí a gente lá na disciplina de sistema de informação, a gente define o que é dado, o que é informação. Na verdade, acredito que vocês já estão catedráticos em saber o que é isso, porque afinal de contas vocês já fizeram a disciplina de controladoria.
Portanto, sejam bem-vindos e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho da contextualização histórica, econômica e social, além da evolução do paradigma da função de controle. Então, vamos com calma por partes. A contextualização histórica. Provavelmente o seu professor de controladoria já lhe explicou que a controladoria ela é fruto do mercantilismo, da expansão mercantil das empresas, mas principalmente após a Revolução Industrial. Porque houve aquela era do mercantilismo lá da época dos mercadores de Veneza, que remonta inclusive a quando a contabilidade foi sistematizada, né? Apesar que hoje já se discute, como já é uma disciplina mais avançada, eu posso até já dar esse tipo de informação a vocês, já se discute, isso já em nível de pesquisas de historiadores da contabilidade, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer alguns na USP, quando fiz meu doutorado, que a contabilidade que tanto se diz que nasceu, ou pelo menos foi sistematizada em Veneza, na verdade foi sistematizada em Florença. Uma vez que em Veneza estava o comércio, tudo bem, mas em Florença estavam os bancos. E as palavras débito e crédito, a gente tem que admitir, tem mais a ver com a função banco, a função financeira, que propriamente com a função comercial, né? Acho que seria mais lógico que se fosse em Veneza, em vez de débito e crédito, seria compra e venda, né? Alguma coisa assim. Mas isso não vem ao caso. Voltando à questão da contextualização histórica, então, após a Revolução Industrial, o que aconteceu? Países como a Inglaterra, que começaram a produzir em série e ter a capacidade de produzir mais barato e em grande quantidade, perceberam que poderiam estar vendendo seus produtos para outras regiões do globo. Não precisariam mais ficar restritos somente ao seu próprio país. E aí os países, principalmente naquela época na Europa, começaram a olhar para outros mercados. Mercados que incluíam países africanos e países da América do Norte e também aqui da América do Sul. Qual que era a ideia? Olha, eu tenho produto, eu tenho mercado aqui e tenho mercado lá que está totalmente livre para mim, então eu vou vender lá. Só que com essa expansão mercantil surgiu um problema. Como é que eu, administrador, vou ter a certeza que aquilo que eu quero que seja feito, e é feito aqui na minha empresa, porque aqui onde eu estou, onde eu sou dono, eu controlo tudo, eu vejo tudo. Mas lá na América do Sul, lá na América do Norte, lá na África, sei lá onde, lá na Ásia, eu não tenho uma certeza de que tudo está sendo feito direitinho como eu quero. Então, eu preciso controlar isso. Então, da ideia de controlar, criou-se a função controladoria, que tão somente seria a necessidade de se manter um padrão de exigência, de qualidade, de controles, de procedimentos similares ao das matrizes das empresas. Com o passar do tempo, obviamente, a função controladoria, e a gente mais para frente vai ver que existe a função controladoria e a área do conhecimento controladoria, que são duas coisas distintas, obviamente interligadas, mas são duas coisas distintas. Nós aí no momento falando de função daquela que está no organograma da empresa, que aparece lá como uma caixinha no organograma da organização. Então, com o tempo, a função controladoria começou a ter eu nem diria poderes, mais atribuições, porque ele passou a ser cada vez mais efetivo. E aí, com a expansão mercantil cada vez maior, mais se fez necessário mais controladorias, mais funções de controladoria, até nas empresas não tão grandes, porque a quantidade de processos aumentou,
O que antes uma pessoa só fazia, o artesão, começou a ser feito por 10 pessoas. Então era preciso que se controlasse isso. Então a controladoria está diretamente ligada à expansão mercantilista. E isso aí, obviamente, tem relação direta com o desenvolvimento econômico e social da função, do paradigma da função controle. É interessante, essa palavra paradigma, ela foi implementada pelo filósofo, físico Thomas Kuhn. Eu não sei se todos têm entendimento do que significa um paradigma, é uma palavra usada assim até de forma bem, às vezes, banalizada, mas paradigma representa um conjunto de conceitos, é um marco, poderia-se dizer assim, em grosso modo, um marco regulatório de um determinado construto científico. Então, assim, seria um entendimento que todo mundo teria naquele período, naquela circunstância, e só se muda para um novo paradigma quando há uma mudança de fatores nos cenários, no ambiente, que justifique. Então, paradigma da função controle em outras palavras, está querendo dizer o seguinte: aquele controle que antes era feito de forma bem simples, porque você, no máximo, tinha poucas pessoas para controlar, com o desenvolvimento industrial, passou a se tornar uma coisa muito maior. Então, o paradigma da função controle mudou, porque antes o que não demandava tanto trabalho passou a demandar trabalho e investimentos. Basicamente isso que a gente pode falar, até porque isso com certeza vocês já sabem até demais. Mas antes de falar de controle, a gente tem que falar de planejamento. Gente, planejamento é uma atividade fundamental em qualquer empresa. Um plano, um planejamento, ele está comunicando os objetivos da empresa tanto para os empregados, vindo obviamente da parte de quem gerencia, mas ele também, além de comunicar, ele auxilia a coordenação de várias funções. Por exemplo, venda, produção. Além disso, um bom planejamento vai especificar recursos necessários para se alcançar os objetivos da empresa. Na disciplina de orçamento, a gente vê com mais detalhes essa questão de planejamento, de controle, de orçamento geral, enfim. Mas percebam como a controladoria, por lidar com informação, ela acaba tendo uma interface muito grande com outras áreas do conhecimento e até com outras disciplinas da própria contabilidade. Até agora eu já falei do sistema de informação gerencial, que interessa a controladoria. Agora estou falando de orçamento, que também interessa. E à medida que a gente for identificando outras áreas, a gente vai pontuando, para que isso fique bem claro para vocês. A controladoria, tanto como função, tanto como área de conhecimento, é, digamos assim, uma área que é insaciável em termos de busca por informação. Quem tiver informação, que na verdade é aquele dado útil, e for interessante para tomar decisão, interessa com certeza a controladoria. O sistema de controle gerencial basicamente a gente já tem eu acho que vocês já conhecem, se não viram exatamente a figura, você já viu alguma figura parecida. Mas o controle é basicamente, o sistema de controle gerencial obedece basicamente essa lógica. Que aí a gente está vendo na figura, que é, primeiro a gente planeja, desculpa, deixa eu voltar aqui. Primeiro a gente planeja, né? Dentro desse planejamento são as ações que vão ser tomadas para implementar o plano. Há algum resultado já nas primeiras ações. Se compara esses resultados planejados com o que aconteceu de verdade, porque uma coisa é que foi planejado e outra é o que
foi efetivamente realizado. Nesse momento se tem a avaliação, e com a avaliação a gente vai ter a decisão de recompensar ou punir o gerente, e a gente em controladoria vai falar muito do gerente. Por quê? Porque quem cuida da controladoria, gente, não é o peão, o funcionário que está lá na ponta. E quando eu falo peão, entendo, não é nenhum demérito à função mais simples ou menos especializada da empresa. É uma terminologia usada na nossa área que determina, assim como no jogo de xadrez, existe peão, existe cavalo, torre, bispo, dama. Para quem joga xadrez, entende perfeitamente que cada peça tem o seu papel. Inclusive, só já que estamos falando de xadrez, você consegue dar um checkmate com um peão. Ou seja, isso quer dizer que o peão pode, às vezes, ser mais importante do que a própria dama, que em tese é a peça mais importante do xadrez. Mas já estamos falando demais de xadrez, vamos voltar para a calculadoria. Então, esse é aquele esquemazinho básico que você já conhece. Se planeja, as ações, tem os resultados, compara com o que deveria ter sido, avalia-se, recompensa, pune. Basicamente, esse é o processo de planejamento e controle. Mas antes, deixa eu voltar para ele, só para dizer mais uma coisa. O controle é importante por várias razões. Uma delas, e aí a gente está falando dos gerentes, é que com o controle a gente consegue que, a organização consegue, no caso, que com esse controle que avalia o desempenho do gerente e as operações pelas quais eles são responsáveis, ele cria um nível de comprometimento maior do gerente. Porque se ele sabe que está sendo acompanhado, e aí lá na disciplina de orçamento a gente vê também que existe vários tipos de orçamento. Tem aquele orçamento, por exemplo, dentro do planejamento que ele participou, que ele até deu sugestões, que é aquele orçamento participativo ou autoimposto. Mas pode ser que não, que seja um orçamento ou um planejamento que ele não tenha participado. Enfim, ele sabe que existe um acompanhamento do desempenho dele. Se por um lado ele pode receber um bônus substancial, por outro lado uma avaliação que diga que ele teve um desempenho suficiente pode levar até a demissão. Então, já que os gerentes percebem que as avaliações são atreladas a oportunidades de compensação e promoção e o contrário também de demissão, normalmente os gerentes trabalham arduamente para que as avaliações sejam favoráveis. É claro que todo mundo deve trabalhar duro e trabalhar dando o seu máximo, porque é para isso que ele foi contratado. Na verdade, isso é o básico do profissionalismo. O ideal, e aí eu posso dizer a vocês que eu sou uma das pessoas que posso falar isso com muita satisfação, é você, além de estar trabalhando, de estar empregado, você está fazendo o que você gosta. Quanto a isso, eu faço um parênteses bem rapidinho. Eu tive a oportunidade de trabalhar 21 anos aproximadamente na área financeira e saí do meu último emprego, que era a Caixa Econômica, onde eu trabalhava, acho que a menos de 1 quilômetro de casa. Eu ia a pé para a unidade da agência que eu trabalhava, que eu era gestor, mas eu optei por sair porque não me sentia feliz. Hoje eu sou professor da Universidade Federal. Fui logo assim que fui concursado. Não foi aqui para Pernambuco, fui lá para Alagoas. E efetivamente eu ganho, acho que mais ou menos um terço do que eu ganhava antes. Mas posso dizer a vocês que nunca me senti tão feliz e tão realizado profissionalmente. Então, claro, o mundo vai dizer para a gente sempre que a remuneração, o bônus,
E essa é a lógica, inclusive, de tudo isso que a gente está tratando aqui. Se o gerente é bom, ele é recompensado, ele ganha mais, ele ganha promoção. Olha, gente, tudo isso é importante. Mas a satisfação, a felicidade no trabalho, que é um conceito que hoje já se trata com muita seriedade. Antes era motivo até de chacota, mas hoje é levado muito a sério. Inclusive, até a minha tese de doutorado eu falo um pouco sobre isso também. É, a motivação que o empregado tem é fundamental. E isso interessa à controladoria também. Eu não estou falando nisso por falar. A controladoria também se preocupa, e nas empresas mais atualizadas, essa felicidade, e aí cada um tem o seu mecanismo de mensuração, mas essa motivação do empregado no trabalho é muito considerada, porque é óbvio que um empregado motivado, remunerado adequadamente, ele com certeza vai produzir muito mais para a empresa. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho de tomada de decisão. Tomada de decisão, gente, é basicamente o que a gente na controladoria vai trabalhar para fazer. Eu já trabalhei, assim, basicamente com informação, mas quando eu mesmo tomava a decisão. E então eu posso dizer a vocês que nós contadores, nós ainda temos muito que melhorar na hora de tanto fornecer informação no preparo, como na apresentação. Outras áreas, outras áreas do conhecimento, por exemplo, os administradores, eles conseguem vender melhor os relatórios que nós às vezes produzimos e passamos para eles. E eles, na verdade, pouco sabem ou nada sabem daquele conteúdo, mas como eles têm um treinamento, eles são adestrados para terem essa orientação ao marketing, à venda da própria imagem, além de venda de produtos. Então, eu posso dizer a vocês que nós temos que evoluir nesse sentido. Só como informação que eu vou dar, a gente vai falar da função do controller. A função controller nas grandes empresas, nas grandes empresas ao redor do mundo, deveria ser majoritariamente ocupada por quem? Por nós contadores. Porque a controladoria, ela é uma função que a contabilidade detém integralmente o controle do processo todo. Nós poderíamos ser efetivamente os donos, digamos assim, da função controller. Mas pesquisas muito recentes mostram que não é isso que tem acontecido. Os engenheiros, eles têm a prevalência na função de controller nas instituições. A alegação de muitos é que eles possuem uma visão mais ampla, um raciocínio mais lógico. Tem até médico como controle. Então a gente está perdendo para os médicos, para os engenheiros, a gente tem que acordar para isso. Afinal de contas, é uma função de bom reconhecimento na empresa, de boa remuneração e que te dá a condição de usar toda a tua capacidade, todo o teu conhecimento de contabilidade, uma vez que você, eu entendo, se está fazendo curso de contabilidade e se está cursando essa disciplina de controladoria avançada, teu objetivo é alçar voos maiores na contabilidade, né? Então, desde já vá pensando nisso aí. O que eu tenho que melhorar enquanto profissional para me adequar ao que o mercado espera lá do controle. A gente vai falar sobre isso já no meio final. Veja, para tomar decisão, basicamente o que se usa são relatórios de desempenho. Eu coloquei esse relatório aí de uma empresa qualquer que é fictícia, empresa Suji Performance Beverage. O que é que eu teria aqui? Eu teria aqui a empresa teve uma produção orçada de 5 milhões de garrafas,
o real foi igual, então não deu diferença. O custo real foi maior do que o orçado. Os ingredientes também, o real foi maior do que o orçado. A água, até a água foi mais cara. Só na mão de obra que eles conseguiram economizar. No final das contas, o total de custos de fabricação acabou sendo R$ 198.000, dólares, $198.000, superior ao que deveria ter sido. Então é basicamente em cima de relatórios desse tipo que alguém vai tomar a decisão. Então o gerente de custos de produção aí, nesse caso, ele estaria em apuros. Ele ia ter que ter uma justificativa muito boa para justificar essa diferença tão grande entre o real e o orçado. Então, tomar decisão é uma coisa que não é banal. Tem que ser amparada, mas, por incrível que pareça, ela é muitas vezes pautada em relatórios, e relatórios até uma certa pobreza de informações. Cabe ao contador, ao controlador, controller, ao departamento de controladoria, dotar aquela pessoa que vai tomar a decisão da maior quantidade de informações possíveis para que a decisão que ele tome seja uma decisão realmente correta. Por exemplo, por que será que o custo das garrafas foi maior? De repente, naquela região daquela fábrica houve um grande problema no abastecimento, passou, sei lá, vai que a fábrica fica numa ilha e aí o navio que levava todas as garrafas afundou e aí eles tiveram que esperar um outro navio, enquanto isso quem tinha garrafa em estoque para passar lá para eles aumentou o preço. Tá, isso gera informação que justificaria uma grande parte, no caso aqui $150.000, de toda essa diferença. Mas sem essa informação, a princípio, se eu sou um gestor que estou considerando somente o relatório de performance, eu diria, esse gerente de custos é incompetente, ele não pode continuar. Então, assim, se eu tenho uma boa controladoria, a informação do relatório de desempenho não viria só assim, com essa pobreza de informação, viria com mais informação. Então, para cada item teria um desmembramento, haveriam considerações, haveriam comentários sobre cenários, sobre o mercado. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é isso. A gente vai trabalhar com informação e com tomada de decisão. Quanto mais rica a informação, melhor será a tomada de decisão. A gente vai falar sobre a tomada de decisão e a questão ética. Esse é um parêntese que, a princípio, não sei nem citar no programa, mas é algo que não pode deixar de existir, principalmente quando a gente está falando de controladoria. Esse é não é um manual, mas é um guia de 7 perguntas que as pessoas acho que o Gerson, o Jean Balvo, alguns autores consagrados na área da contabilidade e controladoria recomendam. Isso é coisa bem de americano, né? O americano gosta de fazer lista para tudo, de fazer planejamentozinho para tudo, assim, tudo bem organizadinho, tudo em caixinha. Então, claro que isso aqui não é como um catecismo, que você tem que andar com ele no bolso e fazer isso de forma repetitiva. Você, na verdade, tem que refletir sobre o que a gente vai mostrar agora. Eu achei interessante mostrar para vocês. Então, vamos lá. Tomada de decisão e a questão ética. Esse quadro de referência com 7 perguntas para a ética quando você for o tomador de decisão. Se coloque agora não mais no lugar do cara que produziu a informação, mas no lugar do cara, porque de repente você pode ser o controller, o cara que recebeu a informação e ao controller é delegado algum tipo de autonomia, né? Então vamos lá. Primeira coisa, quais são as alternativas de decisão que você tem disponíveis? Isso é óbvio que você
provavelmente vai fazer isso, né? Você não toma uma decisão na primeira coisa que te vem à cabeça. Você procura entender quais são as opções que estão disponíveis para você. Daí já começa a ficar um pouco mais complicado. Que indivíduos ou organizações podem ser afetados pelos resultados da minha decisão? Eu já trabalhei, como já disse, em gestor em vários níveis, e eu vou te dizer para vocês, uma das coisas mais difíceis, por exemplo, que eu já passei é demitir pessoas. Eu, por um tempo, eu contei quantas pessoas eu tive que demitir. Depois eu parei porque achei que não era uma coisa que estava me fazendo muito bem. Mas a gente tem que saber que toda decisão que a gente toma tem consequência. E eu estou falando exatamente daquelas pessoas que estão demitidas. Então, que indivíduo pode ser afetado pelo resultado da minha decisão? Será que eu estou tomando a decisão com justiça? Será que eu estou usando justiça, né? Será que aquilo ali também, de repente, pode estar, se não for o caso de uma demissão, claro, pode ser qualquer outro tipo de decisão, pode estar prejudicando uma outra organização que seja minha parceira? Sei lá, eu tenho uma empresa, aí vamos pensar em outra situação, e eu tenho minha filial, e aí eu decido, eu sou fornecedor de algum tipo de insumo e eu simplesmente decido encerrar porque aquela filial não está me dando o meu resultado, o resultado que eu desejaria. Mas de repente você já tinha uma relação de parceria com outras empresas ou com outra empresa que dependia dessa tua empresa lá para que ela possa continuar existindo e trabalhando, e que no geral, num contexto mundial, num contexto internacional, essa empresa também é tua parceira numa parceria mais global. Será que vale a pena então encerrar as atividades daquela tua filial e prejudicar uma relação que é maior, que é em nível mundial? Então, que indivíduo, que organização vai ser afetado pelo resultado da minha decisão? Algum indivíduo ou organização será prejudicado por alguma das alternativas? Ou seja, voltando para a pergunta 1, quais são as alternativas que eu tenho? Alguma delas, por si só, já é prejudicial a algum indivíduo ou alguma ou organização só por ela existir? Será que eu devo considerar essa opção? Ou será que ela já não deveria nem ser considerada? Eu já deveria pensar em outras que já de cara não fossem prejudiciais a ninguém? Não sei. Isso é algo que você, como tomador de decisão, vai ter que começar a pensar. Qual a alternativa vai fazer o melhor com o menor dano? Eu não sei se vocês assistem filmes de ação, né? Filmes de não suspense, né? Aqueles filmes policiais, todo o setor de inteligência, CIA, né? FBI, que vai da nossa Polícia Federal, eles têm um setor de controle e redução de danos. Então, quando eles fazem aquelas operações, né, coisa de filme, né, que sai, que quebra, destrói metade da cidade, aí vai ter alguém que vai tentar lá minimizar o tamanho do problema que foi gerado. Mas no mundo real, se você tem que tomar uma decisão dura, uma decisão forte, qual é das alternativas que você tem que vai fazer com que seja bom para a tua empresa, obviamente, e que se pessoas forem prejudicadas, o mínimo de pessoas possam ser prejudicadas e com o menor dano possível. Essa seria a reflexão. Essa é engraçada e é uma coisa bem de americano, né? Aquela coisa do respeito, daquela coisa do pride, né? Do orgulho, da coisa do respeito aos mais velhos, né? O amigo, né? Alguém que eu respeito, alguém porque eu tenho muita consideração, que eu admiro, acharia objetável. Essa palavra objetável veio na tradução do livro que eu estava
dos livros que eu vi, mas a gente pode mudar ela. Então, alguém que eu respeito acharia não recomendável alguma das alternativas. Entendam, na verdade, todas essas perguntas estão tentando te fazer pensar a respeito da decisão que você vai tomar e tentando te fazer refletir o seguinte: eu vou gerar prejuízo? O prejuízo pode ser evitado? Sim, ótimo. Não, não pode ser evitado. Se não pode ser evitado, qual é o menor prejuízo possível que eu posso gerar, de modo que a empresa, dentro do meu padrão, dentro dos padrões de ética da empresa e dos seus próprios valores, sejam preservados. Aí você decidiu um plano de ação, você toma uma decisão. Mas antes de entrar em ação, você vai se perguntar: em nível pessoal, eu estou tranquilo com a decisão que eu estou para tomar? Ou seja, você está confortável? Você vai chegar em casa de noite e vai dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro, de que tomou a melhor decisão? E aí eu posso falar para vocês, eu de fato, graças a Deus, até hoje eu durmo todas as noites da minha vida muito tranquilo. Eu tenho um probleminha de insônia por conta do doutorado do mestrado, me acostumei a passar umas madrugadas em claro, mas fora isso, nenhum peso na consciência por conta de decisões que eu tomei. Isso, acreditem, faz um bem danado para a alma. E aí é outra coisa meio americana. Eu ficaria à vontade contando aos meus amigos e familiares sobre essa decisão. Obviamente, se não for uma decisão estratégica e sigilosa, né? Mas se for uma coisa que possa ser publicada, aí você imagina aqueles filmes, né? Que os caras estão fazendo aquele churrasco de quintal que eles gostam de fazer, né? Com aquela churrasqueira meio redonda, uma fumaceira danada. Aí o cara tá lá entre uma cerveja e outra, ele conta: olha, aconteceu isso lá na minha empresa, eu fiz isso e tal. Será que o que ele fez daria para contar? Se daria, se ele estaria tranquilo, a não ser que todo mundo com quem ele se relaciona seja de mau caráter, né? No senso comum, entende-se que as pessoas, de um modo geral, sempre optam pelo correto, pelo que é mais ético. Então, a ideia é essa. Será que aquelas pessoas que são minhas amigas, estão mais próximas de mim, eu vou poder falar sobre isso sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema? Então, fica esse parênteses que a gente está falando sobre ética na tomada de decisão, porque, gente, já se foi o tempo daquela relação em que as pessoas diziam: o importante é ganhar, ganhar, acima de tudo ganhar. A relação que interessa hoje é aquela que ganha, ganha. Ganha você que está vendendo, ganha quem está comprando de você, seja produto, seja serviço. E não é só ganhar, é ganhar com ética. Quando eu estou ministrando aula de ética para meus alunos na disciplina de ética, né, contabilidade ou em outros cursos, costumo dizer o seguinte: se você trabalha numa empresa em que você é forçado diariamente, seja no caso da gente como contador, se a gente é forçado diariamente a quebrar regras, a fazer coisas que vão de encontro à ética, você vai perder seu emprego. Aí isso é uma verdade e isso é um fato. Aí a pessoa pergunta: por que, professor? Por uma razão muito simples. Você vai perder seu emprego ou porque você vai sair algemado no dia que a polícia for lá na sua empresa, porque se você está descumprindo regras, se você está participando de ilícitos, obviamente seu caminho é a penitenciária ou presídio enquanto você não tem sentença, se você já for formado, né? Não tem outro caminho. E é isso que tem que acontecer mesmo, é cadeia.
E se não acontecer isso, você vai perder seu emprego no dia que você cansar de fazer o que é errado, no dia que chegar num nível insuportável para você. Aí você vai dizer não. Aí teu chefe ou aquele que te obriga a fazer as coisas erradas e você cedeu a primeira vez vai dizer: ah, então você não me interessa mais. Eu vou contratar outro que vai fazer no seu lugar. Então, gente, se você está numa empresa que te força a tomar decisões que são que vão de encontro, não de encontro ao encontro, mas de encontro à ética, você está fadado ao desemprego. E se você se encontra numa situação assim nesse momento, eu aconselharia rapidamente você já procurar uma recolocação no mercado. Vamos fechar o parênteses aqui da ética, né? E vamos agora falar de controladoria como ramo do conhecimento e sua missão e suas funções, aí já como função, né, setor da empresa. Como setor da empresa, o papel da controladoria é ser provedora de informações gerenciais para a alta administração e os gestores. Ou seja, nós vamos reunir o máximo de informações possíveis, voltando ao que foi dito, não só informação contábil, informação extra-contábil também, mas é que informação extra-contábil. É uma informação que a contabilidade não registra, mas é saber que em determinada região existem alagamentos periódicos, então eu vou ter que saber disso, porque eu vou ter que planejar, por exemplo, a minha distribuição de produtos fabricados, o acesso dos meus empregados, porque naquela época fica quase que intransitável. Eu tenho que bolar uma solução, eu vou ter que fretar ônibus para levar meus empregados trabalharem, ou eu tenho que planejar a produção de modo que naquele período eu pare de produzir. Então, essa é uma informação que não é contábil, mas interessa ao controlador, ao controller, porque ajuda ao chefe geral, o diretor-presidente, ao cara que está acima dele tomar alguma decisão. Né? Então, são as decisões e também o controller ele vai apoiar na análise e interpretação do negócio e no cumprimento dos objetivos estratégicos. Não se engane, a pessoa que é diretora, ela não é um super-humano. Ele é um ser humano como qualquer outro que tem dúvidas e tem receios, obviamente, e normalmente vai ser, se existir a função de controller, o controller a quem ele vai recorrer para tirar aquela dúvida, para dizer, até ajudar a pensar junto com ele, a analisar, interpretar, porque pode ser que a visão de negócio dele seja da área de conhecimento dele. Pode ser que o dono da instituição, o presidente, ele seja um engenheiro, ele seja um administrador, pode ser qualquer coisa, contanto ele que ele seja o presidente. Mas e a nossa visão enquanto controladores, com essa nossa formação da contabilidade, que nos dá certos princípios que nós já somos acostumados a seguir, nos ajuda a termos serenidade muitas vezes e sermos bons referenciais de apoio na tomada de decisão. Então, enquanto função, a missão e função da controladoria, desculpe, enquanto setor da empresa, a missão e função da controladoria seria já basicamente essa: prover de informações gerenciais aquele que vai tomar a decisão. Uma coisa interessante, e eu estou citando o professor Borinelli, que é lá da USP, que eu tive a oportunidade de conhecer quando estava fazendo lá o doutorado. Borinelli ele fez a tese dele em 2006, falando sobre controladoria. Para os que tiverem tempo e interesse, está disponível no site da USP. E ele fala bastante da controladoria e dos diversos. Eu até copiei um quadro da tese dele que eu vou mostrar, acho que no próximo slide. E uma coisa interessante é que, veja bem, na literatura estrangeira, tem coisa legal. Os autores internacionais, nem americanos, nem europeus, nem ninguém, até bem pouco tempo, e eu confirmei isso há
bem pouco tempo, alguns anos atrás, eles não reconhecem a controladoria como um ramo do conhecimento. Esse avanço foi um avanço conquistado ou preconizado, formulado por nós brasileiros. Então, é um mérito nosso entender que a controladoria, além de um setor, também é uma disciplina. Porque vocês, quando fizeram a disciplina de controladoria, mesmo que vocês não fossem ser controllers nas empresas, mesmo que você fosse por outro caminho, nas diversas funções que você pode ocupar em contabilidade, você teve acesso à visão da controladoria. Então, esse é o grande ganho. Então, eu entender que a controladoria, além do setor, ela é uma área de conhecimento. E conhecimento que te organiza, que te prepara para tanto formular relatórios e informações para quem vai tomar decisão, como até mesmo te dar respaldo para que, dentro da tua alçada, tome decisão, porque você vai ter, digamos assim, a instrumentalização que a disciplina te fornece. Aí esse é o quadro que eu falei, que eu peguei da tese dele. Então, aí são definições de controladoria, não o setor, mas a teoria, o ramo do conhecimento. Catelli, que é professor da USP, um dos primeiros doutores de contabilidade do Brasil, ele diz que a controladoria ela é apoiada na teoria da contabilidade, tem uma visão multidisciplinar. Eu gosto muito dessa definição dele. É responsável pelo estabelecimento de bases teóricas e conceituais necessárias para a modelagem, construção e manutenção de sistemas de informação e modelo de gestão econômica, que vão suprir adequadamente as necessidades informativas dos gestores e os induzam durante o processo de gestão, quando requerido, tudo que a gente tem falado até agora, a tomarem decisões ótimas. Essa expressão decisão ótima é uma expressão de mercado que quer dizer a melhor decisão possível. Os mais antigos, não sei se os alunos mais novos sabem disso, mas houve um tempo que existia um sistema de custeio chamado GECOM, que rivalizava com o custeio ABC. E foi o professor Armando Catelli que formulou esse GECOM, que inclusive foi alvo de discussões fortíssimas dentro do Brasil. Havia os GECONianos e os do custo dos ABCDistas. Era uma graça, era interessantíssimo. Mas é engraçado que a contabilidade só ganhou com isso, porque quanto mais se discute, quanto mais discussão no sentido acadêmico, não é briga, é debate, é aprofundamento de conhecimento. Então, essa definição do professor Catelli, para mim, já é bastante interessante. As outras eu estou deixando aí para vocês. Vocês podem pausar o vídeo e dar uma lidinha, se quiserem. Mas percebam bem como essa definição do Catelli, ela resume o que é o setor, mas ao mesmo tempo está dizendo o que é o ramo do conhecimento. É um ramo multidisciplinar que vai dar base teórica e conceitual para que você se torne aquele cara que dá informação para quem precisar e que essa informação seja a melhor possível. Por isso nós temos a disciplina de controladoria no nosso curso de contabilidade, para que você, mesmo não sendo um controller, você esteja habilitado a fazer o que o controle faz, dentro, obviamente, das suas possibilidades. Gente, quando a gente fala de controladoria, a gente fala fortemente de contabilidade gerencial e de contabilidade financeira. A contabilidade gerencial, porque o sistema de controladoria, e aí a gente está voltando agora para o setor, ele está interessado no quê? Em informação. Informação que pode ser contábil
ou extracontábil. E dentro da contabilidade, isso vocês já viram, e aí eu vou pontuar, como eu disse que ia pontuar, a gente já falou aqui que a controladoria se preocupa com sistema de informação, com orçamento, e a controladoria também está de olho na contabilidade gerencial e na contabilidade financeira. Porque existem diferenças entre as duas contabilidades, vocês já estudaram isso, com certeza, os professores de vocês já explicaram, vocês já são doutores nisso, eu não vou ficar aqui enchendo o saco de vocês. Vamos falar um pouquinho da contabilidade gerencial, que particularmente é a contabilidade que eu mais gosto. Ela é direcionada basicamente aos usuários internos. Normalmente os relatórios de contabilidade gerencial não são publicados para os usuários externos, acionistas, governo, fornecedores, quem não é de dentro da empresa e quem não é da área de inteligência da empresa, da área de gestão, normalmente não tem acesso. Eventualmente, um acionista pode solicitar acesso a um usuário, a um relatório gerencial, e aí dependendo do grau de sigilo, também do nível da quantidade de ações que o acionista possua, uma vez que se ele for o acionista majoritário, obviamente ele vai ter acesso ao relatório que ele quiser. Mas, de modo geral, a regra é que o relatório gerencial ele é para quem está dentro da organização. Uma coisa muito bacana é que a contabilidade gerencial ela não necessariamente, ela na verdade, na maioria dos casos, não segue as orientações das IFRS, né, do IAS, do CPC. Por quê? Porque esses órgãos reguladores que emitem pronunciamentos tendem a fazer isso, na verdade, eles fazem isso para que a contabilidade em nível internacional possa ser harmonizada, ou seja, que o balanço que alguém vê lá no Japão, na Ásia, na África, ele seja muito mais parecido, o mais parecido, de preferência idêntico ao que você tem aqui no Brasil. E aí isso facilita o entendimento, provavelmente aumentará investimentos e tudo aquilo que vocês já estudaram em contabilidade internacional, em outras disciplinas. Mas agora, quando eu estou tratando de um relatório de contabilidade gerencial, esse relatório interessa a galera de dentro da entidade. Então, eu não tenho que estar muito preocupado com formatação. Às vezes é até melhor você quebrar aquele relatório, montar ele de uma outra maneira. Se a gente tiver tempo, eu vou mostrar a vocês como a gente desmonta uma demonstração de resultados e apresenta ela de uma maneira mais fácil para uma pessoa que não entende de contabilidade. Embora a DRE seja uma demonstração muito simples, pelo menos eu acho, ainda tem uma maneira de deixar ela mais simples ainda, se a gente consegue, e assim, ficaria mais fácil para um diretor, que perceba, o diretor ele não quer entender de contabilidade, ele contratou você para isso. Ele quer que você dê para ele o quê? Informação. Se você chega para ele com um balanço, uma demonstração, um balanço, uma demonstração abrangente, sei lá, qualquer outra peça contábil, ele olhar para você e vai dizer, tá, e daí? Eu não estou entendendo nada, eu quero saber. E aí, eu estou bem, eu estou mal, eu contrato, eu demito, eu dei lucro, eu dei prejuízo. Então, os relatórios gerenciais eles já são mais voltados para essas questões que interessam a administração. Resultado, lucro, prejuízo, acompanhamento, planejamento. Essa é, digamos assim, a pegada do relatório gerencial. As informações acabam sendo mais detalhadas, claro, porque as informações que são fornecidas na contabilidade financeira, elas são resumidas, tanto porque fornecer informação demais para o mercado é dar arma para ter os adversários, ter os competidores no mercado. E também porque, por incrível que pareça, quanto mais informação, mais espaço em jornal e mais custo, e até isso hoje em dia é levado em consideração.
Já para dentro da empresa, quanto mais informação, melhor, como eu já disse anteriormente. Lembra daquele relatório de desempenho de custos que eu mostrei lá atrás? Se eu tiver só aquele relatório pobrezinho, eu posso estar tomando um monte de decisão errada. O importante é você ter o maior quantitativo de informação com o melhor detalhamento possível. Já um relatório de contabilidade gerencial, ele está mais aproximado justamente do que a controladoria se interessa, porque ela pode apresentar informações não monetárias. Não estou dizendo também aqui que a contabilidade gerencial vai dar informação meteorológica, mas existem informações que não são necessariamente de receitas e despesas, custo ou prejuízo, mas que podem ser apresentados, que a contabilidade tem acesso em forma de controle, mas que não vão aparecer num balanço, nem vão aparecer no DRE. Aquela informação mais ou menos que sobra, mas que se for bem organizada, ela pode te dar subsídio. Né? Quem trabalha com contabilidade consegue entender bem isso. A gente vai tentar detalhar isso mais lá no meio do curso. E outra coisa da contabilidade gerencial é que a contabilidade gerencial está olhando para o futuro, uma vez que ela está muito ligada àquela questão do planejamento. Então, se eu estou planejando, e o planejamento tem a ver com o quê? Com orçamento, que a gente já falou também que interessa com a controladoria. Então, a contabilidade gerencial teria mais ou menos essa aparência. E a financeira? A financeira é direcionada primordialmente aos usuários externos, para os acionistas, fornecedores, para o governo, né? E esses aí, eles têm, além de ter o direito, a empresa tem o dever de publicar conforme normas. Né? Eles são obrigados a seguir aqueles princípios das IFRS, ES, do CPC. E é uma informação mais resumida, por conta do que eu já falei anteriormente, tanto por questão estratégica como por questão de custo mesmo. Na contabilidade gerencial, a gente tem, digamos, duas. Eu estou falando muito de contabilidade gerencial nessa primeira aula porque há uma sintonia muito grande entre a controladoria e a contabilidade gerencial. Alguns já chegaram até a dizer que é quase a mesma coisa. Não é. Na verdade, a contabilidade gerencial é contabilidade como é a financeira. Controladoria é basicamente, digamos, o coroamento de todas as contabilidades. Ela que consegue concatenar as informações do sistema de informação gerencial, do que a contabilidade gerencial diz, do sistema de informação contábil operacional, do orçamento. Entendam que a controladoria está como se um pouquinho acima, e eu não estou falando numa escala hierárquica de importância, mas em cima no sentido de ter uma visão mais panorâmica, enquanto as outras contabilidades elas estão mais, e aí eu tenho que usar aquela linguagem de sistema de informação, é como se a controladoria fosse um sistema mais amplo e as outras contabilidades são o subsistema ou o sistema menor. Só que é a reunião desses subsistemas que forma um sistema mais amplo, entende? Então, a importância de todos é semelhante, não há que se falar em mais importante que ninguém. Então, uma máxima do mercado é que a tomada de decisão na contabilidade gerencial se dá através de duas máximas. Uma é: a tomada de decisão depende da análise incremental. O que seria a análise incremental? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar isso, mas é basicamente o seguinte: é um modo apropriado de abordar uma solução para alguns problemas de negócio. A base da análise incremental é o seguinte: é o cálculo da diferença entre receita e custo
entre alternativas de decisão. Simples assim. Eu tenho uma opção A, que me rende 15 mil de receita, e eu tenho uma B, que me rende 10 mil. Então, eu tenho uma receita incremental, no caso, de 5. Eu tenho mais receita de 5. Aí eu tenho nessa mesma opção um custo, esse custo é de 8. Na opção 2 vai lá, o custo é 6, 8 menos 6, 2. Como antes era 10 menos 15 menos 10, 5. Enfim, a diferença entre o que uma opção me deu de receita e custo e a diferença para a receita e o custo da outra é a análise incremental. Seria esse mais e menos entre receita de um menos a receita de outro, custo de um menos o custo de outro, e o resultado seria ter o lucro incremental. Imagine que você pegou duas DREs, por exemplo. Você viu o total de receita de uma opção. Quando vocês estudaram, eu acho que quando vocês estudaram custos, vocês viram isso, né? Planos de investimento, payback, análise de investimento, ou foi em finanças, não sei. Enfim, eu tenho certeza que vocês já viram isso. Quando a gente vai fazer análise de um investimento para outro, a gente faz a análise incremental. A gente vai perceber se entre receita de um, receita do outro, despesa de um, despesa do outro, custo e custo do outro, qual que vai me dar o lucro incremental. Então, por incrível que pareça, uma das prerrogativas básicas da contabilidade gerencial e que impacta fortemente na controladoria é que a tomada de decisão depende da análise incremental. A outra máxima é: você vai obter, você vai obter ou você obtém o que você mede. O que isso quer dizer? Que se você acompanha as tuas metas, os teus objetivos, provavelmente você vai ter o resultado que você está procurando, né? É simples, né? O modo como as empresas mensuram o desempenho vai afetar o comportamento do gerente. Agora, isso também pode, isso é uma faca de dois gumes, causar problema caso os gerentes gastem muito tempo pensando só em uma medida de desempenho. Enfim, essa segunda máxima parece bem simples, mas ela tem um grauzinho de complexidade, que é o seguinte: quando você cria medidas para medir o desempenho de uma empresa, você tem que ter elas, primeiro, sejam medidas objetivas, que elas sejam fáceis de se apurar, de medir, que sejam claras, né? E que elas te ajudem a chegar naquele objetivo. E que o custo de se acompanhar não seja maior do que o resultado que você vai obter. Isso é uma regra básica. Então, se você usar as medidas de desempenho corretas, você como um contador gerencial que está dando subsídios para um controller, para alguém que vai analisar mais para cima do controle e vai tomar decisão, você tem que propor medidas de desempenho que realmente contribuam para a melhoria da empresa, para que no final das contas, se os gerentes seguirem aquelas metas, aqueles objetivos que foram previstos, além de eles serem beneficiados, obviamente, com os bônus, com as premiações, com o que de bom acontecer para eles, a empresa, no final das contas, tenha sido beneficiada, que ela tenha ganho, que a empresa possa ter sido a maior beneficiária de todos, porque se a empresa não obtém o resultado previsto, não consegue os lucros que ela precisa, ela vai sofrer descontinuidade. Então, essas são duas regrinhas básicas. Acho que vai ter até uma tarefa falando sobre isso essa semana.
parecem simples e não são complexas, mas têm que ser bem entendidas. Então, na contabilidade gerencial, não estou falando da contabilidade financeira, estou falando daqueles relatórios internos. A tomada de decisão ela vai basicamente estar pautada em dois pilares. Essa tomada de decisão depende da análise incremental, ou seja, qual das opções vai te dar um maior lucro incremental. Simples assim. E a segunda se você tem um bom processo de mensuração, de acompanhamento, como a gente viu lá na frente, a gente planeja, a gente controla, acompanha, aí depois que tem o resultado a gente compara, tem um feedback, aquela coisa toda. Se a gente faz isso direitinho, a tendência é que você vai atingir seus objetivos. Então você obtém o que você mede. Em controladoria, aí eu já falei que a controladoria usa orçamento, que a controladoria usa sistema de informações, que a contabilidade gerencial interessa, a contabilidade financeira também interessa. Agora eu vou falar de custos. Custos também interessam muito a controladoria. E aí existem, quando a gente está no processo de planejamento, controle e tomada de decisão, e eu acredito que todos vocês já conhecem, e se não conhecem, deveriam conhecer já esse conceito de custo, portanto eu não vou me aprofundar neles, vou mencionar e falar rapidamente. E vai ter uma tarefa sobre esses custos também para vocês, que são os principais enunciados de custos, os tipos de custos usados para o planejamento, controle e tomada de decisão. Primeiro óbvio, simples, todo mundo de contabilidade acha que na primeira disciplina de custo, na primeira aula, já entende o que são custos variáveis e fixos. Eu tinha um professor que hoje é meu colega, mas foi meu orientador no mestrado, o professor Miranda, que ainda é professor da nossa universidade, era coordenador até o ano passado do nosso mestrado, doutorado, e ele diz um negócio na aula dele interessante, que o dia que a gente entender que custo fixo é fixo, já se aprendeu metade da contabilidade. Porque, e o que ele diz é bem interessante, eu não vou poder dar detalhes dessa história que eu vou contar para você, né? Aquela história eu vou contar o milagre, mas não vou poder dizer o santo. Mas em um determinado banco em que eu trabalhei, o contador geral, ele misturava custo fixo com custo variável, de modo que nunca se conseguia chegar ao resultado pretendido, uma vez que toda vez que se vendia, a única coisa que estava variando era o custo variável, porque o custo fixo é fixo. Mas como ele tinha desenhado de forma totalmente incorreta esse sistema de custo, a apuração do resultado não batia. As agências ficavam revoltadas porque não se conseguia chegar no objetivo, era um troço contraproducente. Quanto mais produzia, maior o custo, mas não era maior somente pelo custo variável, era um maior absurdo. E à época eu era da área de varejo, de vendas, né, do banco, já tinha minha formação em contabilidade, já imaginava o que era, mas foi preciso que houvesse uma auditoria no setor dele. Ele obviamente teve que ser convidado a buscar novos desafios em outro banco ou no mercado, porque isso é um erro crasso, banal. Custo variável é aquele que vai variar conforme você produz mais ou menos, e os fixos aí você vai ter eles do mesmo jeito, independente de vender uma, duas ou três unidades. Um exemplo de fixo clássico é aluguel, por exemplo. Um exemplo de custo variável, sei lá, pensa qualquer coisa, mas o mais clássico é matéria-prima. Mas é uma coisa que, já que vocês estão na disciplina mais avançada, eu posso comentar sem nenhum medo de que ninguém vai
ficar aqui espantado. Os custos fixos, como diz meu professor Miranda, são fixos, mas veja, todo custo é fixo numa faixa de produção. Vou explicar. Voltando ao aluguel. Eu tenho a minha empresinha, essa minha empresa tem lá, sei lá, aluga um galpão, um prédio, alguma coisa aluga e eu pago um aluguel, e esse aluguel é um valor fixo. E eu produzo 10 qualquer coisa. Se de repente eu passar por algum motivo mercadológico a produzir 20, pode ser que aquele lugar que eu alugo atualmente ele não seja mais suficiente para comportar meu escritório, meu estoque, a minha empresa de um modo geral. Eu tenha que alugar mais um outro anexo, mais um outro galpão para armazenar. E aí então o custo que aparentemente seria fixo variou, que é o custo de aluguel. Mas entendo, variou porque houve uma mudança de faixa de produção e tem que ser uma mudança de faixa relevante. Não é o caso de você vender uma unidade a mais e aí de repente mudou toda a estrutura da empresa porque você vendeu uma unidade a mais ou, pelo contrário, vendeu uma unidade a menos. A não ser, talvez, se você tem uma empresa que fabrica avião ou navio. Porque um navio você leva o quê? 5 anos, sei lá, 10 anos, sei lá, não sei quantos anos leva para construir um navio. Mas, de fato, se você vender um navio a mais, o estaleiro provavelmente vai ter um custo fixo que vai mudar rapidamente. Por quê? Porque a faixa de produção de um navio só ela é muito alta, ela é muito grande. É diferente de você vender pipoca e vender um saco de pipoca a mais. Eu estou falando isso para gente que já cursou controladoria, então não vou ficar aqui perdendo o tempo de vocês com esses exemplos. Existem os custos irrecuperáveis, que também são chamados de sunk costs, ou custos afundados em inglês. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de publicar 2 artigos acadêmicos publicados em periódicos de contabilidade falando sobre sunk costs, que é uma coisa que eu acho muito legal, porque eles têm a ver com uma área da contabilidade que me interessa muito, que é a psicologia aplicada à contabilidade ou contabilidade comportamental. Provavelmente vocês lembram disso aí, mas para os que não lembram, rapidamente eu dou um exemplo. Faça de conta que você ganhou, só para ficar mais fácil ainda o entendimento, por uma promoção numa rádio que você escuta, um ingresso para assistir um filme aí que você nunca nem ouviu falar. Um filme que você recebeu ingresso e você foi e entrou. Na verdade, esse exemplo não fica bom se você ganhou. Na verdade, você tem que comprar. Então, esquece que você ganhou. Você viu o anúncio no cinema, de lá onde você vê os anúncios de filme. Você viu que tinha um filme, você foi lá e comprou o ingresso. Você entrou, comprou a pipoca, está lá tudo animado assistindo o filme. Só que aí você percebe que o filme não é nada daquilo que você queria. É um filme que não está te agradando. Você está desagradável, é desagradabilíssimo o filme, muito ruim. Você está totalmente arrependido. Mas você pagou o ingresso. Daí, de repente, o que não é correto, mas só porque esse exemplo deu certo, né? Então vamos relevar isso. Seu celular toca ou então você recebe uma mensagem no silencioso e você recebe a mensagem no silencioso de um amigo seu dizendo: olha, a gente está aqui numa festa, numa casa de alguém ou sei lá, em um outro lugar e aqui está o máximo, vem para cá. Aí você pensa assim: ah, não, eu não posso ir porque eu paguei para estar aqui no cinema, então eu vou assistir o filme até o fim. Gente, isso é custo afundado. Isso é custo irrecuperável. É uma regra básica
das básicas de que você imaginar de mais básico de contabilidade de custo. Por quê? Se você assistir o filme até o último minuto, ficar como o último espectador da plateia, que o lanterninha lá tem que te botar para fora da sala, se você ficar até o fim, ou se você sair no exato momento que você receber a mensagem, o dinheiro que você gastou de ingresso já foi do mesmo jeito, ele não vai voltar. E se ele não está te satisfazendo, você não está tendo benefício nenhum em permanecer com aquele custo. Então não há razão para você permanecer no cinema. A decisão racional é você de imediato sair do cinema e encontrar com seus amigos lá, ou suas amigas no lugar onde está muito melhor do que aquele filme que está te desagradando. Mas, pasmem, quando a gente faz uma avaliação e nesse artigo que eu publiquei em uma dessas revistas, eu fiz uma pesquisa com alunos de vários cursos e ponto para nós contadores somos mais racionais nessa tomada de decisão. A maioria dos outros cursos, e aí a gente entrevistou gente de arquitetura, gente de administração, gente de economia, gente de arte, de engenharia, de todo tipo de curso que você imaginar. A maioria prefere ficar até o final do filme porque fica na cabeça com aquele pensamento: não, eu paguei por esse filme e eu quero assisti-lo até o final. Então, isso é uma regra básica. Custo irrecuperável não é parâmetro para tomar decisão, porque ele é irrecuperável, ele não volta. Você fazendo ou não fazendo alguma coisa, ele não volta para você. Eu acho muito legal a palavra em inglês, que é sunk cost, que, ou seja, é um custo afundado. Ele afundou. Imagina um navio que afundou. Não tem mais jeito. Acabou-se. Não tem mais o que fazer. Custo-oportunidade, que é uma maneira interessante de se falar de custo-oportunidade, é a melhor opção depois daquela que você optou. Ficou meio redundante, mas seria a melhor opção depois daquela que você adotou para melhorar a texto. Imagine que você tem que optar por duas coisas boas agora, digamos assim. Digamos que agora são dois filmes interessantíssimos. Você que é um fã de cinema, está passando o filme A em um cinema e um filme B no outro. Mas você e o filme é na mesma hora, né? Só para o exemplo ficar certinho, ele passa na mesma hora, começa exatamente igual. Não tem jeito de você assistir um primeiro e o outro depois. E só vai ter uma sessão de cada um deles. Então você vai ou você assiste um ou você assiste o outro. Aí nessa história, qual é o teu custo-oportunidade? Teu custo-oportunidade é o filme que você não assistiu. Porque se você queria os dois te pareciam boas opções, você obviamente deve ter escolhido o que lhe pareceu melhor. O custo daquela tua decisão é justamente a renúncia ao outro filme que você acharia bom. Então, o custo-oportunidade é essa renúncia, é a melhor opção depois daquela que você adotou, que você não vai poder ter acesso. Então, esse é um custo de oportunidade. Percebam, todos esses custos que a gente está falando, eles têm a ver com tomada de decisão. E vocês vão ver exemplos práticos que a gente vai treinar em nossa disciplina. Custos diretos e indiretos são simples. Acho que não tem nem muito o que dizer, né? Que eles são diretamente associáveis a produtos. Tem sempre alguma coisa para dizer. O custo indireto, ele traz uma situação para o contador, para aquela pessoa que vai estar, o gerente de custos, o responsável, traz uma situação que é totalmente indesejável, que é o rateio. Rateio é o inferno. Rateio é a coisa pior que existe no mundo. Porque todo rateio, se vocês não aprenderam isso nas disciplinas anteriores, mas eu tenho certeza que aprenderam, todo rateio está errado. Não existe rateio certo. Por quê? Porque todo rateio é arbitrário.
você partiu de um pressuposto arbitrário seu. Você entendeu que deveria considerar, sei lá, eu tenho um custo aqui que ele é indireto e eu tenho 3 filiais. Aí eu vou usar, sei lá, o número de funcionário por filial para fazer a distribuição do custo proporcionalmente. Aí o outro pensa assim, não, eu vou fazer a distribuição pela produção, pela receita. Quanto maior a receita, mais custo vai receber, o que já é me desculpe a seriedade e imbecilidade. Quer dizer, quanto mais eu produzo, quanto mais eu sou eficiente, mais eu sou penalizado, mais custo eu recebo. Né? Para você ver o que o rateio é capaz de fazer. Então, atenção aos custos diretos. E custo direto tem muito o que fazer. Né? Não há quase preocupação. Só uma digitação errada, alguma coisa assim. Mas o custo indireto, não. Ele já traz alguma preocupação na tomada de decisão, porque quando eu dou aula de custos, eu consigo mostrar com exemplos que eu faço um determinado setor dar prejuízo, lucro, empatar, fazer o que eu quiser, dependendo da maneira como eu manipulo os custos indiretos. Então, e isso, para quem vai tomar a decisão, tem que ter sido muito bem estudado por aquele cara da controladoria, porque ele não pode deixar chegar na mão de quem vai tomar a decisão uma distribuição de custos indiretos que, por definição, já vai ser errada. Mas ele tem que fazer, lembra lá daquele passo a passo de decisões, né, que você deve tomar, qual é a providência que eu posso fazer para diminuir o dano nesse caso? Qual é o de todos os rateios, que todo rateio é ruim, qual é o que é menos prejudicial à tomada de decisão? Essa é a lógica quando você pensar em custos diretos e indiretos. Custos controláveis e não controláveis são autoexplicativos, né? Pensa no setor de custo, aí aquilo que está ali na frente vamos pensar no setor de produção. O que o gerente de custo pode controlar? Ele pode controlar horas extras, ele pode controlar matéria-prima, evitar desperdício, ele pode controlar uma série de coisas. Mas, por exemplo, ele não pode controlar o seguro da fábrica, da fábrica ou do lugar onde ele trabalha, porque isso não é ele que negocia. Provavelmente tem um setor na empresa que negocia isso. Então, esse custo que está sob a responsabilidade dele é controlável e aquele outro é não controlável. E nós não podemos avaliar ninguém por custo que ele não controla. E agora a gente vai falar da função controller, que seria o cargo mais elevado do contador gerencial, e que, em outras palavras, digamos, o sonho de consumo do profissional da controladoria, né? Então, muitas empresas, quando querem preencher o cargo de controller, eles, na mensagem porque primeiro o controller dificilmente você vai ser selecionado, vai aparecer no jornal, estamos contratando controller. É meio raro. Normalmente você já é um profissional que já está num bom nível em outras funções, e aí você é meio que convidado a participar da seleção. Não é muito uma seleção como concurso público que qualquer um se inscreve. Então, muitas empresas nos Estados Unidos elas chegam a mandar mensagem aos candidatos dizendo o seguinte: contadores de centavos não precisam se candidatar. Ou seja, elas querem um contador gerencial. É alguém que faça mais do que simplesmente se concentrar e se contentar também em rastrear custo, ficar correndo atrás de, não, vou reduzir R$ 1 aqui, R$ 1 ali, corta aqui, corta ali, corta aqui, corta ali. Ele quer alguém
que seja parte integrante da equipe de gerente de alto nível. Então, se você pensa ainda em ficar somente nessa de controlar centavo, né, fazer aquela economiazinha de cortar copinho descartável de café, cortar, sei lá, papel higiênico, sei lá mais que brilhantes ideias alguns administradores têm. Pronto, para as grandes empresas, ele já disse, por favor, não se candidate, faça esse favor para a gente. Então é óbvio que se você quer uma carreira de alto nível em contabilidade gerencial, você vai precisar de muita habilidade em contabilidade, claro. Principalmente porque a função controle tem tudo a ver com controladoria. Mas isso não basta. Para você ser um agente ou um ator importante na equipe de gestão, você precisa das habilidades demandadas de todos os outros executivos. Ou seja, você como controller, você vai ser um dos executivos da empresa. A diferença é que você, de repente, pode ser até o estrategicamente mais importante, porque você tem as informações que os outros até desconhecem. Então, você vai ter que ter excelente comunidade, ou desculpe, excelentes habilidades de comunicação oral e escrita, portanto, escrever bem. E eu estou batendo muito nessa tecla não só com vocês na disciplina de controladoria, mas em todas as minhas disciplinas. Seguir padrões na elaboração dos textos. A gente vai estar penalizando erros de ortografia, de concordância, de, de posicionamento de preposição, sei lá, tudo que denotar que tua escrita não está legal, a gente vai penalizar agora, porque é melhor que a gente penalize agora do que o mercado penalize mais para frente. Então, você vai ter que se comunicar bem de forma oral e escrita. Você também vai ter que ser um cara, e aí é um paradigma, como diria Thomas Kuhn, realmente, que nós contadores temos que superar, são aquelas habilidades interpessoais. Eu não sei se vocês já pararam para ver, mas nos filmes, principalmente nos filmes que Hollywood produziu, nos livros que a gente lê, a figura do contador é um cara tímido, um cara que anda com uma canetinha no bolso, que tem normalmente um caderninho que ele anota Deus sabe o que. Ele é muito tímido, ele é um cara super introvertido, ele adora ficar enfiado numa salinha lá no fundo da empresa, quase ninguém sabe nem quem ele é, porque isso é o paraíso do contador. Pelo menos foi essa imagem que foi criada. Eu posso dizer a vocês que, graças a Deus, eu nunca me vi numa situação dessa. Porque isso era tudo que eu menos gostaria de ser enquanto contador. Mas muita gente, e eu posso falar com propriedade, eu conheço muita gente com contabilidade, adora exatamente isso. Quer ter, segundo eles, privacidade, quer ter espaço, quer ter tranquilidade para fazer as grandes demonstrações, né? Aquele batimento excepcional do balanço, esse tipo de coisa que, sinceramente, no futuro um software vai fazer bem melhor do que ele, em bem menos tempo e muito mais barato, obviamente. Então, uma coisa que o controller vai ter que ter, e isso já vai ser um desafio para a maioria dos antigos contadores, para os mais novos não, eu tenho certeza que vocês são bem mais desenvoltos, mas vocês vão ter ter que ter excelentes habilidades de comunicação oral, habilidades interpessoais, e aí já é uma coisa que não é tão difícil de entender. Você vai ter que ter muito conhecimento do setor em que sua empresa atua. Ora, se eu sou controller de uma empresa que trabalha no ramo de alimentos, eu tenho que conhecer bem o meu mercado. Isso é uma coisa óbvia, né? Não há muito o que discutir.
Além da posição do controle, muitas empresas também têm outros cargos que são interessantes para quem tem a cultura da controladoria e que trabalha no setor de controladoria, né? Você pode ser um tesoureiro, um vice-presidente de informações, o CEO, né? Chief Information Officer, um tesoureiro que tem a custódia do caixa e dos fundos investidos na empresa, ou seja, uma função de muita responsabilidade. Então, não só o controle, até porque só pode ter um controle por empresa, mas existem nessa área de controladoria várias funções legais, várias funções interessantes e que te preparam para que um dia você possa efetivamente ser o controle. Então, nessa figura que a gente está mostrando aqui, a gente percebe que o controle ele é o coordenador, digamos assim, das diversas informações ou dos diversos setores, né, dos subsistemas que estão aqui preparando permanentemente informações. Então, o controle recebe informações financeiras, relações referentes ao que foi orçado e como é que está sendo o desempenho desse orçamento, análise financeira de estudos especiais, por exemplo, para lançamento de um novo produto. Eu quero que se faça uma análise de penetração do mercado, de custos. Isso interessa para um controller porque alguém que vai estar acima do controle vai querer receber isso já mastigadinho, já mais bem explicado. Os relatórios de tributação. Será que a empresa não está precisando fazer um planejamento tributário? Será que ela não paga tributo demais? No caso do Brasil, se paga tributo demais porque, de fato, a nossa carga tributária é altíssima. Ela é comparável e, na maioria dos casos, maiores do que países como Suíça, Noruega e tal, sem ter o benefício, né? Os impostos eles servem para coisas que não são efetivamente benefícios para a população e por isso se entendam nações jatinhos para determinados políticos e etc, né? Todo mundo aqui lê jornal, acessa a internet e entende bem do que eu estou falando. Então, será que... Porque quando você... E aí, mais um ponto, como eu disse, que ia estar sempre pontuando. Outra disciplina que interessa à controladoria é contabilidade tributária. Eu já tive a oportunidade de lecionar a disciplina de planejamento tributário e aí a gente tem a elusão fiscal e a evasão. A elusão é um caso muito atípico e a aula não é de tributos, então não vou entrar em detalhes. Mas a elisão fiscal é você, dentro de planejamentos, você conseguir fazer dentro da lei, percebam, dentro da lei, você conseguir reduzir a sua carga tributária. Seja por você organizar melhor o teu ciclo de vendas, seja por você ter benefícios fiscais que você negocie com o governo. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a Fiat, quando veio instalar a sua fábrica, ela certamente recebeu uma série de benefícios fiscais para que pudesse trazer a produção dos seus Renegades, dos seus Compasses, para aqui, para a fábrica da Jeep aqui em Goiânia, Pernambuco. Provavelmente, não sei se executivo, mas um gestor de tributos informou o controller, a carga tributária normalmente seria essa, mas a gente com essa carga inviabiliza. O ideal era que a gente tivesse isenção total ou no mínimo essa faixa. Então essa informação bate lá no controle. Contabilidade de custos, aqueles custos que a gente acabou de comentar. Perceba, então o controller ele tem que ter uma visão muito holística, panorâmica de tudo que está sendo produzido. E aí eu faço uma outra ressalva importante também, que cada profissional que está aqui nessa caixinha,
Isso aqui é um exemplo básico. A gente poderia ter uma enormidade de outras caixinhas com outras funções, outros setores, subsistemas que iriam demandar informação para o controller, mas é importante que a gente perceba que o controle ele tem a visão panorâmica, ele vai meio que concatenar tudo isso, tentar transformar em informação útil, mas ele precisa ser muito bem assessorado. Ele precisa que alguém da contabilidade de custo, o gestor disso aqui, o gestor de finanças, o cara do orçamento, o cara do tributo, aquele cara que faz análise financeira para ele, sejam profissionais também altamente gabaritados. E é onde entra aquilo que a gente falou ainda agora. Não necessariamente você, dentro das grandes instituições, você vai iniciar como controller. Você pode ser um excelente gestor de custos e, no momento seguinte, ser alçado à função de controller, porque você se mostra um profissional que tem aquelas habilidades que a gente falou, entende do mercado, tem uma boa comunicação interpessoal, sabe se expressar, escreve bem. Então, perceba, a controladoria, a função do controle é, digamos assim, o suprassumo, é o cargo mais elevado. Mas existem esses cargos intermediários que também são interessantíssimos e a remuneração também, eu diria, é bastante agradável. Portanto, a ideal da aula de hoje era mostrar para vocês que a controladoria ela é uma área do conhecimento, né, que ela tem também uma classificação de função ou setor dentro da empresa, que ambas são interligadas e que os conceitos, que as premissas são iguais. É que mesmo que você não seja um controle, é importante você entender a controladoria na sua vida como contador. Aí a gente tenta falar um pouco de como é que a gente toma decisão com relação ao desempenho, a diferença entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial. A gente elencou os custos mais usados em planejamento, controle e tomada de decisão. Falando das duas ideias-chave em contabilidade gerencial. A gente também, eu fiz questão de acrescentar aquele quadrozinho de referência ética para a tomada de decisão. Não me tomem por um cara piegas ou um sonhador. Gente, ser ético, ser íntegro, e eu provo isso na minha tese de doutorado, promove e perpetua a existência da empresa. Aquela coisa de levar vantagem em tudo, de agir com desonestidade achando que vai se dar bem sempre, isso é a ideia mais ultrapassada e mais ridícula que pode existir. Então, eu não poderia me furtar em adicionar esse ponto que é fundamental, porque a gente vai falar a partir de agora, nesse nosso curso, o tempo todo de tomada de decisão. Lembrem, vocês estão na disciplina de tópicos avançados. Eu não vou ficar aqui falando para vocês do que é a controladoria, né, o que é custo. Vocês já têm esses conhecimentos. Então, vamos botar em prática. Acredito que será uma disciplina bem dinâmica, vai ser uma disciplina trabalhosa, mas que espero possa dar para vocês uma visão bem legal do que é a controladoria. Espero até que anime alguém a seguir por esse caminho, né, de tentar se aprofundar nos seus conhecimentos, tentar seguir a controladoria. E isso. Sim, por fim a gente falou das funções das qualificações que um controller deveria ter. Para essa semana, como eu já tinha alertado, a gente vai ter, acredito que são 4 tarefas. São 3 ou 4, não lembro bem. Não são tarefas grandes, mas percebam, eu já estou dando de cara para vocês uma primeira função
uma tarefa que são duas tarefas em uma. A tarefa propriamente e a tarefa de administrar o seu tempo. O tempo é um tempo, como eu falei no início, que não é pequeno, mas também não é um tempo muito grande, é um tempo razoável. É possível fazer, e eu sei que vocês têm outras disciplinas, eu sei que alguns de vocês trabalham, e aí eu faço até questão de falar isso para vocês. Eu fiz o meu mestrado trabalhando na Caixa Econômica durante o dia, dava aula à noite, eu era síndico do prédio, tesoureiro da minha igreja, e então e tinha família, né? Tenho família, tenho filho, minha esposa. É, é meio complicado alguém vir me falar de que tem dificuldade. Aí eu falo do meu doutorado. O meu doutorado eu fiz num processo de falta de saúde muito grande. Eu tive que fazer 5 cirurgias ao longo do doutorado, mas eu cumpri 98 créditos, que é a maior quantidade de créditos de um curso de doutorado no Brasil, que é o da USP. Consegui depositar a minha tese no tempo previsto. É assim, não é fácil, porque o mercado não é fácil. O que nos espera lá fora, muitos de vocês já estão lá e sabem disso, não são facilidades. Obviamente, eu não estou preparando nada aqui que inviabilize a vida de vocês, mas também a disciplina vai ter que ter um caráter que ensine de forma direta e de forma lúdica. Então, as atividades, por trás de cada ação que a gente tiver nesse curso, a gente vai estar tentando trazer um pouco da vida real, do mundo real, para o nosso curso. Eu desejo de coração para todos vocês uma excelente semana, tanto na sua vida pessoal, profissional, como na sua dedicação aos estudos. Então, bons estudos, grande semana, grande abraço e até a próxima.